Você já parou para pensar no que está acontecendo de verdade dentro do Supremo Tribunal Federal? Não na fachada que aparece nos discursos ou nas fotos oficiais, mas nos bastidores, nos corredores, no silêncio. Porque o que aconteceu nos últimos dias escancarou um racha dentro da mais alta corte do país, e isso diz muito sobre os rumos do Brasil. Tudo começou com a notícia que caiu como uma bomba em Brasília. Alexandre de Moraes, ministro do STF, foi incluído na lista da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Uma medida drástica, usada geralmente contra ditadores e autoridades envolvidas em graves violações de direitos humanos. O recado foi claro: os Estados Unidos acreditam que Moraes está ultrapassando limites inaceitáveis para uma democracia. E o pior, o Brasil está tratando isso como se fosse apenas uma formalidade diplomática. Mas não é. A reação de Moraes foi imediata. Pressionou os colegas de Supremo para assinar uma carta coletiva de apoio. Queria passar uma imagem de união, de blindagem, de que a corte estava com ele. Mas o plano deu errado. A maioria dos ministros recusou. Isso mesmo. Os colegas de toga disseram não. Não quiseram associar seus nomes a um documento que, na prática, seria um ataque à soberania americana e uma defesa automática de um aliado político cada vez mais questionado. O resultado foi uma nota morna, genérica, assinada apenas pelo presidente do STF, Roberto Barroso. Uma nota que sequer mencionava os Estados Unidos, tampouco a sanção. Tudo feito para tentar apagar o incêndio sem jogar gasolina. Mas a essa altura, a fumaça já era visível a todos. E como se isso não bastasse, o episódio ainda culminou em um jantar no Palácio da Alvorada, organizado por Lula. O objetivo? Reunir os ministros, mostrar uma suposta unidade e tirar uma foto para a imprensa. Mas, de novo, o plano falhou. Apenas 6 dos 11 ministros compareceram. Metade da corte simplesmente ignorou o convite do presidente da República. Entre os ausentes, nomes como Luiz Fux, Carmen Lúcia, André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli. Ou seja, não foi um problema de agenda. Foi um recado. Esse jantar, que deveria reforçar a imagem de coesão institucional, só serviu para confirmar o que muita gente já suspeitava: o Supremo está rachado. E o principal motivo desse racha tem nome e sobrenome: Alexandre de Moraes. Há tempos Moraes vem concentrando poder. Acumula decisões monocráticas, interfere em eleições, persegue opositores políticos e atua, muitas vezes, como uma espécie de ministro da censura. Suas atitudes têm incomodado não só políticos, jornalistas e cidadãos comuns, mas também seus próprios colegas de toga. O desconforto é evidente. O silêncio, eloquente. E agora, diante da sanção americana, o isolamento de Moraes se torna oficial. Ele tentou mostrar força, mas o que apareceu foi fraqueza. Tentou mobilizar o Supremo, mas recebeu um recado direto: você está sozinho. O ministro Edson Fachin, por exemplo, compareceu ao jantar, mas deixou claro que foi por dever institucional. Afinal, ele será o próximo presidente do STF e terá Moraes como vice. Ou seja, comparecer foi uma formalidade, não um ato de lealdade. Até isso ficou evidente. A maioria dos ministros entende que o Supremo não deve entrar em confronto direto com uma potência estrangeira, ainda mais em um caso tão delicado. Assinar uma carta coletiva seria assumir os erros de um ministro que age cada vez mais por conta própria. Seria arrastar a instituição para um conflito desnecessário. E foi justamente isso que a maioria recusou. Agora, você aí do outro lado da tela deve estar se perguntando: o que está por trás desse isolamento? Por que Alexandre de Moraes perdeu tanto apoio dentro da própria casa? A resposta é simples: ele passou do ponto. A busca incessante por protagonismo, a atuação política escancarada, o uso do cargo para perseguir adversários ideológicos, tudo isso tem um preço. E esse preço está sendo cobrado agora. O episódio da sanção americana é apenas a ponta do iceberg. Nos bastidores, muitos ministros já vinham desconfortáveis com os rumos do STF. A corte, que deveria ser guardiã da Constituição, virou palco de decisões personalistas, de pautas identitárias e de perseguições seletivas. A balança da justiça perdeu o equilíbrio. E o mais preocupante: enquanto isso acontece, o Brasil assiste passivamente. A imprensa tradicional minimiza o assunto. Finge que não vê. Trata como uma formalidade, quando na verdade é um alerta vermelho para a democracia. Afinal, se até o Supremo está dividido, quem é que segura a institucionalidade do país? No discurso de abertura do segundo semestre do Judiciário, Barroso tentou dar um tom conciliador.
Falou sobre democracia, independência do judiciário e ameaças institucionais. Mas, novamente, foi um discurso que tenta tapar o sol com a peneira. Porque os fatos falam mais alto que as palavras. E os fatos mostram um Supremo enfraquecido, fragmentado, desacreditado. E por que tudo isso importa? Porque o STF, gostemos ou não, tem enorme poder sobre a vida dos brasileiros. Decide sobre eleições, liberdade de expressão, liberdades individuais, economia, direitos fundamentais. Um Supremo rachado, sem coesão, com ministros agindo de forma isolada e política, é um perigo para a democracia. Não existe estabilidade institucional quando quem deveria dar o exemplo está em guerra interna. E o que dizer de Lula nesse contexto? Organizar um jantar no Palácio da Alvorada para passar a imagem de que está tudo bem é de uma ingenuidade ou de uma arrogância assustadora. Como se uma foto pudesse apagar a crise que se desenrola dentro do STF. Como se posar ao lado de meia dúzia de ministros fosse suficiente para calar os questionamentos cada vez mais fortes da sociedade. Mas a verdade é que o Brasil está cansado de encenações. O povo quer justiça de verdade, não espetáculo. Quer transparência, não decisões em gabinetes fechados. Quer equilíbrio, não militância com toga. Esse episódio da carta recusada é simbólico. Ele marca um ponto de inflexão. Um aviso. Um basta. O Supremo Tribunal Federal está dividido, sim. E o principal responsável por isso atende pelo nome de Alexandre de Moraes. A tentativa de blindá-lo falhou. E agora, ele vai ter que lidar com as consequências. Que isso sirva de lição. Para os ministros. Para os políticos. Para os brasileiros. Porque democracia não se constrói com silêncio cúmplice, mas com coragem de dizer o óbvio. Quem ultrapassa os limites precisa ser contido, mesmo que esteja dentro do STF. Enfim, essa é a grande questão. Não acredito que exista um racha no STF. O que parece haver é uma percepção interna de que foram longe demais, e que, se continuarem nessa barca desgovernada, conduzida pelos discursos inflamados de Alexandre de Moraes e pela postura cada vez mais agressiva adotada por ele e por alguns ministros do núcleo duro, o tribunal corre o risco de afundar institucionalmente. O STF pode acabar se tornando tudo, menos um tribunal. Não se trata exatamente de um racha. Talvez, neste momento, seja mais apropriado chamar de rachadura. Vamos aguardar os próximos passos. E para você que acompanhou até aqui, eu te pergunto, você acha que Moraes ainda tem respaldo no Supremo ou está prestes a cair? O que esperar do futuro da nossa justiça diante de um cenário como esse? Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com mais gente e se inscreve no canal. Aqui a verdade tem vez e voz.